Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Olha aqui, ó, semana que vem já é setembro de 2018, chegando a primavera, dia 22 para 23 de setembro, e está passando esse inverno que não foi tão prolongado, não está sendo tão prolongado, né? Mas está sendo muito rigoroso, e sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, a umidade relativa do ar essa semana estava 100%, realmente é uma coisa muito complicada para o aparelho respiratório das pessoas, e sobretudo as crianças. Eu sempre digo que as crianças que mais sofrem com as crianças e, claro, os idosos. Bom, mas tem gente aqui no Rio Grande do Sul que, quando está muito frio assim, né, muito frio, muita umidade, muita chuva, vai para o Nordeste, vai lá para João Pessoa, vai para Natal, Fortaleza, né, Recife e tal. E é o caso do nosso entrevistado hoje, que vai participar do Conversando sobre Contabilidade. E esse nosso convidado é o Giovanni D'Agostini. Giovanni, e aí, tudo bem? Como é que estava João Pessoa, meu? João Pessoa é uma cidade muito boa de se ir, não é? Principalmente no nosso inverno, dá uma aliviada. Claro, dá uma escapada, né? Frio daqui. Ele e o pai, bom, né? Pai. Ele e o Salesi foram lá para João Pessoa para escapar um pouquinho desse frio aqui, né? Afinal de contas, né? Nós não somos de ferro, né? Como se diz, né? É, sempre bom, né? Agora, João Pessoa está se caracterizando também, você for lá por causa de um congresso do setor, né? O Nordeste, de modo geral, agora, João Pessoa nunca teve essa tradição. Eu me lembro bem que João Pessoa nunca foi. Hoje está sendo, até João Pessoa está tendo hoje esse condão de atrair congressos empresariais, né? Quer dizer, negócios também, turismo. Sim, sim. É uma cidade ali, tem as praias muito lindas, não é? O calor o ano todo. Essa época é uma época que venta bastante lá. Então, para quem pratica esportes, né, que depende do vento, é um atrativo bem interessante. Tá certo. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a tributação de renda de desapropriações. Nós sabemos que nós temos muitas questões envolvendo desapropriações, né, o processo todo de desapropriação, mas essa questão da tributação da renda de desapropriações, como é que é feita? Silvio Lopes, primeiramente, novamente, um prazer estar participando do teu programa. Esse tema, eu julgo um tema interessante, que pode aí ser útil para muitos empresários e para muitas pessoas físicas que estejam nos assistindo. Muito bem, a desapropriação é uma espécie de um negócio jurídico forçado. O governo toma o patrimônio do particular e, em contrapartida de ter tomado esse patrimônio do particular, teria que pagar por essa desapropriação uma justa indenização em dinheiro. Isso é o que prescreve a nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 24. Pois bem, mas existem alguns casos em que, contabilmente, a pessoa que é desapropriada obtém um lucro contábil dessa operação. Então, vamos imaginar que em 95, o sujeito compre lá um terreno, um imóvel, e tenha pagado por esse imóvel o valor de R$150 mil. Em 2018, o Estado, por interesse público, enfim, desapropriou aquele imóvel e pagou por aquele imóvel R$250 mil. Aí nós temos uma diferença contábil entre o valor que a pessoa adquiriu esse bem e o valor que o Estado pagou por esse bem por ocasião da desapropriação. Nós temos, nesse nosso exemplo, esses R$100 mil de lucro, vamos se dizer, sobre essa operação. Muito bem. Qual a consequência jurídica tributável desse lucro, digamos, esse lucro contábil decorrente dessa desapropriação? Muito bem. Vamos partir da premissa que a desapropriação, ela gera uma indenização. E indenização não é ganho. A indenização é uma recomposição pelo valor do bem que o Estado toma do particular. O que isso quer dizer? Que se nesse nosso exemplo o Estado pagou pela desapropriação 250 mil, sinal de que com esses 250 mil a pessoa poderá adquirir um outro imóvel com as mesmas características. Então, uma recomposição patrimonial. A Receita Federal não vinha entendendo dessa forma. Até poucos anos atrás,
em todos os seus atos normativos e condutas de fiscalização, ela estava exigindo que a pessoa oferecesse a tributação dessa diferença contábil, nesse nosso exemplo, dessa diferença. Muito bem. Todavia, o STJ vinha definido e vem definindo reiteradamente que, mesmo que haja essa diferença contábil, esse lucro contábil, a desapropriação não é efetivamente um lucro. Então, o STJ reiteradamente vinha definindo e vem definindo que não há tributação sobre as desapropriações. Até porque não era vontade do desapropriado de se desfazer do bem. Em tese, sim, né? Em tese, sim. De repente, eu tenho uma casa lá, vai passar uma rua ali, o Estado me desapropria, pô, mas eu não queria sair dali. Quer dizer, eu já estou nesse prejuízo por ter que sair de um lugar, né, em que eu não queria e que o Estado me forçou, até porque constitucionalmente isso é plausível. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a Receita Federal, se nós pegarmos as publicações da Receita Federal até 2006, inclusive as perguntas e respostas que a Receita Federal disponibiliza para o público, nós vamos verificar que a Receita Federal entende que sobre o ganho de capital decorrente da desapropriação, ganho de capital contábil da desapropriação, há incidência do tributo. Então, senhores telespectadores, se os senhores tiverem interesse, curiosidade, basta entrar no Google, está na perguntas e respostas da Receita Federal, tem lá uma pergunta número 612, que trata do perguntão, né? Perguntão da tributação das pessoas físicas. Então, lá vai estar escrito nesse perguntão que incide o imposto de renda sobre o ganho de capital nas desapropriações. Também existe um perguntão para as pessoas jurídicas. Então, se nós buscarmos lá nos resultados não operacionais na pergunta 3, no perguntão PJ, a Receita Federal lá informa que teria tributação do imposto de renda, contribuição social e PIS e da COFINS sobre essa operação de desapropriação. Então, como eu havia dito antes, o STJ vem firmado posicionamento no sentido de que há desoneração fiscal nessas operações. Vou trazer um exemplo que os senhores podem fazer a consulta também, ou no site do STJ ou mesmo no Google, um recurso especial 1116.460, melhor, 1116.460, esse é o número do processo. Esse é um julgado de 2009, mas nesse julgado já faz referência a tantos outros julgados. Muito bem. Então, em função dessas reiteradas decisões do STJ, em recentes soluções de consulta, a Receita Federal já começou a se posicionar diferentemente. Trago como exemplo, senhores, a solução de consulta COSIT, número 72 de 2017. Isso refere-se à tributação das pessoas jurídicas. Outra, solução de consulta COSIT 5012, também de 2017. Essa solução de consulta, ela versa sobre a tributação das pessoas físicas. O que basicamente essas soluções de consulta da Receita Federal vêm informando nesse novo posicionamento da Receita Federal. Então, eles fazem referência às reiteradas decisões do STJ para concluir de que não incide tributação sobre as rendas derivadas das desapropriações. Perfeito. E, aliás, mais dúvida, né? Pode fazer uma consulta com vocês também, né? Sim, estamos à disposição. O recado final, então, é que se porventura os senhores tenham pago tributação sobre o rendimento derivado da desapropriação, em tese é possível pedir de volta esses recursos, né, dos valores pagos dos 5 anos para trás. Perfeito. Giovanni, muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Muito bem, nós vamos agora ao comentário do Luiz Braz, que sempre traz uma novidade, né, Braz? Sobre o mundo político, econômico, e sobre a nossa cidade. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui novamente em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas veja, as eleições fazem alguns milagres e estão fazendo milagres aqui em Porto Alegre. Imagine você que, para o orçamento do ano que vem, o prefeito já colocou um projeto lá na Câmara Municipal que anuncia um déficit de 1 bilhão e 100 milhões de reais.
Meu Deus do céu, é muito dinheiro. Num orçamento que é de 7 bilhões no seu total, um déficit de 1 bilhão e 100 milhões é dinheiro para ninguém botar defeito. Mas, quando está chegando perto das eleições, porque vocês estão lembrados, o ano passado Porto Alegre ficou realmente à deriva. O início deste ano começou a melhorar alguma coisinha. Está chegando perto das eleições, olha gente, uma coisa que eu não esperava que pudesse acontecer e que está acontecendo, mas eu sei que não tem recurso para continuar acontecendo. O prefeito conseguiu tirar, pelo menos ali do viaduto da Borges e também de alguns outros pontos, aqueles moradores de rua. Sabe como que ele conseguiu? Ele deu aluguel social. Só que esse aluguel social, a prefeitura não pode bancar por muito tempo. A prefeitura, primeiramente, ela nunca bancou aluguel social por muito tempo. E agora, com esse déficit já anunciado para o ano que vem, já mostra que a prefeitura está sem dinheiro. Então, com certeza, a prefeitura não tem dinheiro para bancar esse aluguel social por muito tempo. Esse pessoal de rua vai acabar voltando para as ruas, mas não vai voltar antes das eleições. Porque, afinal de contas, o prefeito municipal apoia um candidato, que é o candidato do seu partido, e ele quer ter forças aqui nesta região para poder apoiar o candidato do seu partido. Então, olha aí, milagre das eleições. Eu só esperava que esse milagre pudesse continuar acontecendo, mas a gente sabe que não é assim. Vide ano passado, quando Porto Alegre ficou absolutamente sem nada. Esse ano, Porto Alegre começou a ganhar alguma coisinha exatamente por causa disso, não é? Mas imagine vocês o seguinte, eu fui vereador em Porto Alegre até 2012. Olha, faz 6 anos, não é tanto tempo assim. Nós tínhamos um orçamento naquela época que não apresentava nenhum déficit. Nós tínhamos o orçamento suficiente para pagar todas as despesas do município. É claro que sobrava muito pouco para fazer obras. Sobrava cerca aí de 10% do orçamento, talvez um pouquinho menos, para fazer obras. Mas se tinha dinheiro para pagar tudo, para pagar funcionário público, para pagar dívidas, não é? Não faltava dinheiro para nada. Olha, 6 anos se passaram e vai faltar 1 bilhão e 100 milhões para poder pagar aquilo que é necessário para que o município possa continuar existindo? Ah, não. Olha, é muita incompetência, porque não pode, em 6 anos, nós apresentarmos um déficit público de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Alguma coisa está errada. Ou o orçamento foi feito de uma maneira equivocada, querendo fazer mais coisas em Porto Alegre do que deveriam ser feitas, ou realmente quem administrou Porto Alegre de 2012, que foi meu último ano, até agora o fez de forma muito equivocada, de forma muito maléfica, não é? Maléfica para todos nós. Mas, em todo caso, é o que está acontecendo. Porto Alegre, o ano que vem, promete, pelo menos, através deste projeto apresentado pelo prefeito na Câmara Municipal, que vai ficar pior do que nós estamos vivendo este ano aqui nesta cidade. E vai faltar dinheiro absolutamente para tudo, porque num orçamento de 7 bilhões, faltar 1 bilhão e 100 milhões, olha, imagina o que nos espera por aí. Eu falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro,
Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Nardon Inazzi, auditores e consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose Rio Grandense e Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Aliás, parabéns aí à Associação Gaúcha de Supermercados. Estive lá na Fierg na semana passada, quando aconteceu a Expoagas 2018. E claro que entre as palestras, lá o governador esteve na solenidade de abertura e todas as demais autoridades que estiveram lá, públicas e privadas, falando, claro, sobre os destinos deste país, que nós vamos resolver a partir da eleição deste mês de outubro e em segundo turno em novembro. Bom, na verdade, nós temos que pensar, e a gente tem que dar essa dica para vocês, que nós precisamos reconstruir esse país. Esse país foi destruído, o Estado, o país e tal. Então nós temos que ter muita responsabilidade em escolher aqueles que não estejam prometendo paraíso aqui. Não, nós temos que passar ainda muito sacrifício, essa geração ainda vai ser muito sacrifício, para que nós possamos reconstruir o Brasil que nós queremos. Eu sempre digo, quando eu era, há pouco tempo, né, quando eu era garoto, o sonho do brasileiro, nós tínhamos até um mantra que se dizia: o Brasil é o país do futuro. Será que é? Será que ainda nós somos o país do futuro? Daqui a pouco, daqui a 30 anos, segundo estatística do IBGE, dona amiga coaching Lília, daqui a 30 anos o Brasil terá muito mais velhos do que jovens. Estão nascendo menos crianças, estão morrendo nossos jovens na criminalidade, estamos tendo mais longevidade, somos mais longevos. E eu sempre lembro que quando eu nasci, lá na década de 50, a expectativa de vida era de 46 anos. 46 anos. Hoje é de 76. Nós temos aí mais de 30 anos de aumento da longevidade. Então o país está ficando velho, estamos sendo menos jovens, nós estamos desestimulando aquelas mentes sadias, o intelectual brasileiro hoje, quem tem condições, quem tem qualificação, está indo para fora porque não aguenta esse país aqui. Então é por isso que cresce a responsabilidade sobre o voto deste ano para governador e para presidente. Então não vamos cair na conversa, aqueles que já estragaram esse país, pelo amor de Deus, né? Não vamos cometer o pecado capital de trazer de novo essa gente para cá. Temos que ver aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, aqueles pensamentos que visam reformar esse país. O mundo todo se reformou. Eu não vou dar, isso aqui não é espaço para isso, mas se nós pegássemos a França, a Inglaterra, os Estados Unidos na década de 60, quando o Brasil estava se construindo, eles também fizeram grandes reformas. Claro que teve oposição, mas não uma oposição tão feroz, tão violenta, que não quer o desenvolvimento desse país, que quer nos tornar uma Venezuela da vida, uma Cuba da vida. Então nós temos que pensar muito bem isso. É o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos que está em jogo. E a própria nação. Nós temos que ter um pouquinho de brasilidade. Eu me lembro que na década de 60 e 70, quando eu estava no colégio e tal, nós tínhamos dentro de nós um espírito nacionalista. Nós precisamos disso. Nós precisamos gostar do Brasil. E gostar do Brasil significa também eu escolher aquelas pessoas de bem, que não tenham ficha suja, para reconstruirmos essa nação. Falei bem, Lília? Falou muito bem, Silvio. Me fez lembrar também que na minha família tem no mínimo 2 pessoas com mais de 70 anos que já vieram me perguntar se continuam votando ou se podem parar de votar, enfim, né? Por uma questão de opção, mas eu vejo assim a vontade dessas pessoas em continuar votando. Uma delas é o meu pai, que fez 71 anos agora, no dia 17 de agosto. É um guri ainda. E é um jovem. E um padrasto com 85 anos também, né? Exercendo justamente o seu papel na sociedade. Tá certo, é importante, a Lília, que é coach, que também ajuda a qualificar líderes da sociedade, é importante que nós tenhamos essa consciência, né? Não é votar em qualquer um. Tem gente que diz, agora quando dá hora eu reescolho. Às vezes, tem muita gente que vai e escolhe o candidato, sabe como? Aqueles santinhos que estão atirados no chão. Vou pegar, vou votar nesse aí. Poxa, como é que nós vamos construir um país com essas pessoas desqualificadas, né? Nós temos que primar, o voto é o único, talvez um dos únicos instrumentos que nós temos para colocar pessoas melhores, não só na presidência da República, no governo do Estado, mas nos congressos e nas assembleias, porque o Congresso Nacional e as assembleias legislativas dos estados definem muitas coisas, muitos projetos bons para a sociedade não passam lá, por quê?
Porque tem aquele corporativismo, aquelas pessoas que não querem o bem da sociedade, que unicamente pensam no seu grupo, né? No seu partido, no seu grupo, na sua ideologia. Interesses individuais sobrepondo os coletivos. Esse eu acho que é o grande problema, né, Silvio? Então tá, essa parte assim, né, que nós acho que temos a obrigação como jornalista, eu que estou há 40 e poucos anos, né? 40 e poucos anos, né? 40 e poucos anos, não precisa especificar tanto, né, Silvio? Nessa jornada toda, né? Passei por muitos governos, muitas esperanças que acabaram sendo desiludidas, né? Com desilusões, mas enfim, eu acho que nós temos que continuar lutando para isso e é a obrigação do jornalista também fazer com que as pessoas possam pensar um pouco e não votar porque é o meu amigo, o fulano de tal, porque o cara deu isso, deu aquilo. Né? Migalhas, nós não precisamos de migalhas. Nós temos que justamente construir uma nação em que tenhamos menos pessoas dependendo de migalhas do governo, ou seja, tem prosperidade. Prosperidade a gente consegue através do desenvolvimento econômico justo, equilibrado. E para isso precisa ter gente com intenções de reconstruir realmente esta nação. Bom, uma das coisas importantes que se faz aqui no Estado é a questão da doação de órgãos, né? Que é algo assim fundamental. As pessoas têm que ter essa, também, né, Lília, tem que ter essa sensibilidade de que é preciso ajudar aquelas pessoas que também precisam da sua ajuda, né? Exatamente. Qual é o nosso papel nesse processo, né? E aqui temos a Carolina Rigotti Coutinho. Carolina, prazer em tê-la aqui novamente, né? Muito obrigada pelo convite. Que é da Via Vida, que é uma entidade que trabalha e esclarece sobre a questão da doação de órgãos, né? Exatamente. A Via Vida, ela tem o objetivo de diminuir a lista de espera por um órgão. Então, ela faz isso de duas maneiras. A primeira é divulgando a causa da doação de órgãos, para que as pessoas se tornem doadoras. E a segunda é prevenindo doenças que levam à necessidade de transplante, como hepatites, por exemplo. Então, fazemos campanhas na rodoviária para esclarecer as pessoas sobre a importância da vacinação. Isso é importante, né? Porque tem, aliás, o Brasil aqui, nunca aconteceu no Brasil de ter um número menor de vacinados em relação a outras campanhas. Porque há um grupo de pessoas aí que estão querendo desconstruir, né, dizendo que não precisa vacina, aquele e tal. Então, imagina uma coisa, uma pessoa modesta, né, que normalmente as pessoas não têm acesso a muita informação e tal, e de repente ela fica nessa dúvida, vou vacinar ou não vou vacinar? Se eu tiver que vacinar, tem que pegar o meu filho, minha filha, levar e tal, tem trabalho. Então eu não vou vacinar, porque o cara está dizendo ali que não precisa vacinar. E isso também tem que lutar contra isso, né? Contra esses fake news, né? Essas fake news. Com certeza, é muito importante. E junto com isso, a Via Vida também tem um braço assistencial. Então ela mantém uma casa de passagem para pessoas que vêm fazer transplante em Porto Alegre e não têm onde ficar. Então, as assistentes sociais dos hospitais encaminham essas pessoas, nós temos capacidade para 20 pessoas, 10 pacientes com cada um acompanhante. E eu trouxe aqui os dados de janeiro a junho de 2018, a Pousada Solidariedade prestou 3.243 atendimentos de hospedagem. Então, é muito atendimento, né? Claro. É bem importante. E outra coisa, na questão da divulgação da causa da doação de órgãos, nós temos o livro da tartaruguinha que perdeu o casco. Então, as nossas voluntárias fazem a contação dessa história. É uma forma de trazer de uma maneira lúdica para as crianças a causa da doação. Elas vão nas escolas, fazem a contação da história. E eu trouxe aqui uma frase que a mãe de uma criança colocou na pesquisa de avaliação de impacto, que as nossas voluntárias fazem um ano depois da contação de histórias, que eu acho que é muito importante para a nossa reflexão. Então, ela coloca assim, não pense na doação de órgãos como oferecer uma parte de você para que um desconhecido possa viver. Na realidade, é um desconhecido que oferece o corpo para que uma parte de você continue vivendo. Que lindo, né? Olha que legal. Só. É verdade. Bom, no dia 27 de setembro, agora próximo, esse mês que vem, já dentro da primavera, que começa de 22 para 23, o 27 de setembro é o dia do doador de órgãos, né? Uma data emblemática importante, né? É o Dia Nacional. Dia Nacional. Exatamente. O que é previsto para isso, esse mês todo de setembro? Isso, a Via Vida tem várias programações para setembro, que é um mês bem importante, é o mês da doação de órgãos. Então, nós temos o Tour Gastronômico Via Vida. A cada mês nós temos 1 ou 2 restaurantes que doam parte da renda para que nós mantenhamos a Pousada Solidariedade. Então, dia 13 de setembro, nós temos o evento no Bar do Beto, estão todos convidados. E dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, no Barranco, também o dia todo, as pessoas estão convidadas a irem lá, parte da renda vai ser doada para a manutenção da Pousada Solidariedade. E no dia 30 de setembro, a gente tem o Pedalando pela Vida, que é um passeio ciclístico feito na Redenção. Ele começa às 10 da manhã, as pessoas levam 1 quilo de alimento não perecível para participar, e é uma forma de divulgar a causa da doação de órgãos, mostrar que elas apoiam a causa. Bom, eu vou combinar contigo e com a Noêmia, né, que é a líder lá
da Via Vida, para antes dessa campanha, antes do dia 27, voltarem aqui, porque eu acho importante, né, o programa dessa contribuição, porque é uma coisa fundamental. E, sobretudo, quando vocês têm esse programa pedagógico, educacional para as crianças, que hoje estão sendo bombardeadas com coisas perversas, né, com coisas inadmissíveis, né, e então nós temos que fazer com que as crianças ouçam, sejam acompanhadas, né, com assuntos, coisas importantes, realmente vitais para, não só para a vida das pessoas, mas para o agrupamento humano, para a sociedade de um modo geral. Isso é importante que vocês fazem. Eu vou te colocar em corner. Vamos lá. Mas és doadora de órgãos? O que tu acha da doação de órgãos? Ainda não sou doadora de órgãos, Tá mas pensando. eu acho um ato muito bonito. Sim. Né? Eu acredito que ninguém escolhe, né, esse momento, Aham. mas ninguém está livre, né, muito provavelmente de ter que decidir, muitas vezes, por um familiar também. No nosso grupo de relacionamentos tivemos vários pais que perderam crianças, e aí a tua camiseta me chama muita atenção, 1 igual a 8, o que isso significa, né? Porque muitas vezes no momento de dor a gente pode também trabalhar a ressignificação desse momento através da doação. Então eu vejo que a doação também é uma forma de ajudar a superar a dor, né? Com certeza. Não é só verdade. com adultos, mas eu penso no momento de tu ter que ressignificar a perda de um filho, por exemplo, ou de uma criança familiar. A gente sempre fala que a doação de órgãos é uma forma de dar um sentido para a morte. Quer dizer, é a última oportunidade de ajudar uma pessoa. E para ser doador é só avisar a família. Então basta avisar a família. Eu acho que já existe assim uma certa maior consciência em relação a isso, né? Porque nós temos assim eu sou evangélico, sou protestante evangélico, mas nós temos uma tradição aqui de que tem muitas religiões ainda que acham que o cara morre e depois vai ressuscitar com o mesmo corpo e tal. Não, morreu, agora o teu espírito. Aquilo ali só serve mesmo para, no caso, para doação de órgão, para dar vida a outra pessoa, porque não tem mais valia, né? Então, eu acho que já existe mais essa consciência e acho importante isso, porque isso é fundamental. Tu tens, assim, noção do número de pessoas que estão nessa lista de espera? Eu não tenho o número atualizado Mas da muito lista, grande, mas né? é muito grande. E todo ano entra muita gente nessa lista de espera. Por isso que a gente faz essa campanha de prevenção de doenças. Porque muita gente sai, faz o transplante, mas entra muitas pessoas. Então, a fila acaba ficando mais ou menos no mesmo nível todos os anos. Sim, sim. Não diminui. Então, é muito importante esse trabalho de prevenção também. Tá Aqui a certo. gente está falando de doação de órgãos, mas tem doação de sangue, que os bancos de sangue estão sempre é verdade, secos, é verdade, né? E doação de medula, até bem pouco tempo atrás, o meu esposo, o Leandro, ele foi compatível com uma pessoa lá do Rio de Janeiro, a gente ficou muito feliz com isso, porque é esse movimento de vida, né? E aí eu acredito que depois, nos finais dos exames, acabou não fechando, assim. Mas isso gera um movimento positivo, assim, nas pessoas. E tem uma coisa, a internet, por exemplo, a internet até ajuda muito nisso, né? Porque realmente esses grupos sociais, hoje, claro, tem um lado perverso, tem muitas coisas que se utilizam isso para o mal, mas para o bem também. Eu acho que isso é importante nesse caso, né? É muito importante, sim. Até convido todos que entrem nas nossas redes sociais, entrem no site da Via Vida, viavida.org.br, para saberem dos eventos, saberem como que podem ajudar e divulgarem a doação de órgãos. Né? Nós temos isso, 4 vezes mais chances de necessitar de um órgão do que de ser doador. Então, acho que isso serve para as pessoas refletirem. Como é que é? Repete isso aí. Nós temos 4 vezes mais chances de precisar de um órgão do que de ser doador. Porque, lembrando que para ser doador tem que ter a morte encefálica, ou seja, parar de circular sangue no cérebro. Então, isso é só tem uma condição. É só 1% das mortes que acontecem são mortes encefálicas. Então, a gente tem mais chance de necessitar do que de doar. Carolina, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Acho importante isso. Então, fica o convite, fala com a Noêmia lá antes do dia 27 de setembro, porque eu acho importante chamar atenção para esse evento, né? Que emblematicamente setembro 27 é o dia do doador de órgãos e o mês todo, claro, vai ser aí pontilhado de eventos, né, nessa coisa para alertar cada vez mais as pessoas da importância de ser doador de órgãos, que é um ato assim dos mais humanitários que pode conhecer, né? Não tem outro ato mais humanitário do que tu dê em vida, tu disse, olha, depois eu quero ajudar uma pessoa que está na condição para ela viver mais que o tempo que eu não vou viver. É verdade. Muito obrigada pelo espaço. Aqui. Obrigada. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, Nardon e Lázaro, auditores e consultores. Há mais de 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, o Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho. Abraço ao João aí que está fazendo uma reestruturação no Sulpetro e brevemente o Sulpetro estará aí de volta à nossa mídia, né? Porque é importante que entidades como o Sulpetro, que fazem um trabalho magnífico, sensacional na área de apoio aos revendedores, porque eles precisam qualificar, sobretudo, os trabalhadores nesta área do varejo de combustíveis. E a Celulose Rio Grandense também que está fazendo uma reestruturação aí com a mudança da diretoria. Brevemente a Celulose vai anunciar oficialmente o novo presidente local aqui dessa importante empresa que exporta papel e celulose para o mundo todo. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. E aí, Lília, como é que tá? Muito frio lá naquela tua zona? Ela é mais fria, né? É, mais fria, São mas Leopoldo, até que nem Lombourg. tanto quanto Canoas. Canoas é muito mais Porque frio? eu fico mais em Canoas à noite para dar aula e aí parece que é mais frio, assim. E como é que estão as aulas? Qual é? Tuas aulas são toda noite? Sim, agora enquanto professora de noite, enquanto aluna de dia, né? Voltando à psicologia, mas está tudo certo. E lá dando os conta. cursos estão... Os cursos também acontecendo. Agora, até o próximo final de semana, nós encerraremos uma formação em coaching. E aí depois o foco é no treinamento, em outubro. Tá certo. Bom, hoje tu trazes aqui uma convidada super especial, né? Super especial. Como eu digo, tem 7 vidas, né? Rosana Reis. Em breve já explicaremos aí o porquê das 7 vidas. Mas é uma pessoa que nós já gostaríamos de ter entrevistado em outras oportunidades, né? Uma gestora de pessoas que há 2 anos atrás, assim, teve um despertar para o desenvolvimento humano, mas esse despertar também já nasceu há alguns anos atrás, né, Rosana? Mas ela, como designer de interiores, conheci em 2016 para fazer um escritório lá em casa, Silvia, e disso nasceu uma amizade. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada, Lília. Obrigada, Silvia, pela oportunidade. O objetivo hoje aqui é a gente poder falar um pouquinho sobre transição de carreira, sobre mudanças de interesses profissionais, né? Mas todos esses interesses voltados para a gestão de pessoas, né, Rosana? Que foi o que aconteceu contigo do ano passado para cá. Exatamente. A partir do momento que eu passei a ser gestora na empresa onde eu trabalho, né? Eu trabalho na Casa Primavera, que é uma rede familiar, né? Onde tem 4 lojas e eu sou gestora de uma delas. E eu senti a necessidade de ir atrás desse desenvolvimento humano, porque eu acho necessário a gente entender o próximo e tu saber exatamente em que ponto colocar. Muitas vezes um funcionário, ele está no lugar errado. E aí o gestor, não entendendo bem aquilo ali, simplesmente demite. Mas tem como trabalhar o funcionário. Tem como desenvolver o crescimento dele, né? E eu procurei isso, eu acho muito importante que a gente vá atrás disso, né? Descobrir a verdadeira vocação, né? A vocação, porque, na exatamente. verdade, esse trabalho que vocês fazem, eu sempre saliento aqui que a Lília é coach também, né? Que faz um belíssimo trabalho nessa área. Há um livro que eu li agora há bastante tempo, eu acho que foi na década de 80, e já nessa época, né? Se pensava assim, o fim dos empregos. Na verdade, os empregos não acabaram. Acabou a transformação do emprego tradicional. Assim, por exemplo, a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, 1760, a partir da Inglaterra, e lá nós tínhamos, durante 2 séculos, tivemos o chamado operário de fábrica, o operário de chão, né? O chão da fábrica e tal. E durante 200 anos o trabalho foi praticamente o mesmo, quer dizer, carteira assinada, bonitinho, tais e tais horas. Nós começamos na Revolução Industrial a 18 horas por dia, hoje nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, quer dizer, conquista do trabalhador e tal, mas os empregos não acabaram, né?
Rosana, os empregos se transformaram, né, Lília? Hoje a gente já fala em trabalhos. Trabalhos, né? Pessoas às vezes empregos. têm um emprego, mas outros trabalhos, que é o que a gente vê muitas pessoas hoje tendo um trabalho como Uber para completar o seu emprego, né? Então aumentou o protagonismo, aumentou o leque de possibilidades dos trabalhadores e aumentou também o poder desse trabalhador. Porque ele tem conhecimento. E se o pessoal não ir atrás de buscar um crescimento, o que acontece? Hoje em dia, as lojas físicas estão perdendo para uma venda online, né? Para essas lojas, assim, por quê? Por a falta de capacidade de um bom atendimento. Então, a partir do momento que tu estuda pessoas, tu vai qualificar as pessoas. Tu vai ser um instrumento de como é que eu posso dizer, assim... Eu acho que de transformação e influência. De transformação e influência para a tua equipe, né? Então, isso é muito importante. E eu busquei isso na instituição da Lília, né? Fiz o treinamento, esse TAV, que é ótimo, que ele busca realmente desenvolver a pessoa tanto na área profissional quanto na área pessoal. E isso me ajudou muito, né? E estou fazendo agora a segunda formação em coaching também. A Rosana tem uma caminhada, né, de transformações. E através dessa caminhada que começou com ela, pelo protagonismo dela, ela passou isso para a equipe, né? Então, quis também que os funcionários, em cada uma das edições, se desenvolvessem dentro do treinamento também. E automaticamente as pessoas entregam um comportamento novo, entregam um comportamento com mais qualificação, se valorizam dentro da e vida acabam profissional. tendo melhor sucesso, né? Eu sempre digo o seguinte, olha aqui, ó, as pessoas hoje têm que se qualificar. A pessoa que não tem nenhuma qualificação, ela vai ficar sempre marginal no mercado, né? Eu me lembro assim, eu tenho um mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas. Se eu hoje quiser voltar a dar aulas, eu não tenho mais como. Eu tenho que ter doutorado. Quer dizer, eu sendo um mestre em economia, não tenho mais espaço no mercado. Veja bem, mestre em economia, mestrado em economia, não tem mais espaço no mercado. Então, tanto é verdade que uns 2 meses atrás fui convidado para dar aula numa universidade e o cara, tu tem doutorado? Eu disse, não tem, então não dá. Quer dizer, não dá. Então, imagina o camarada que não tem absolutamente nada. Se ele quer ter prosperidade, e nós viemos aqui para ter prosperidade, não vão atrás de certos dogmas aí de que nós viemos aqui para ser escravo, viver na miséria. Não, nós viemos aqui para ter prosperidade, mas essa prosperidade quem tem que buscar somos nós mesmos. E esse é um instrumento, né? Exatamente. E assim, acho que um quezinho especial que a Rosana tem na maneira dela de fazer gestão é justamente cuidar disso que está para além das técnicas, né? Cuidar disso que é o universo que determina, que a gente pode chamar de espiritualidade, enfim, porque isso é importante. A gente chegar numa loja onde as pessoas estão desmotivadas, que as vendas estão em crise, né? Como a gente pode ouvir falar na maior parte dos contextos. Como é que o cliente vai se motivar a comprar? Então, isso é algo que está além das técnicas. A gente tem que sentir o clima bom, o clima favorável. E o que é o clima, né? É trabalhar justamente esse sistema de pensamento, essa vibração na qual as pessoas estão inseridas. Então, ela fazia assim, quando ela estava em atividade, muitos momentos, né, de empoderamento, de conscientização, de alta performance com a equipe dela. Até que então a Rosana passou por um momento bem crítico na trajetória dela, mas é interessante a gente também verificar que quando a gente tem conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade, principalmente nos momentos críticos. E a Rosana passou por um acidente de quase morte no mês de abril desse ano, onde foi atropelada por uma moto, mas parece que foi um caminhão, um guincho que passou por cima, assim. Então, quando a gente recebe aquela notícia, são algumas linhas que expressam o que tinha acontecido, a gente só chega no final e quer que a história tenha uma vírgula e que não tenha um ponto final. E de fato foi o que aconteceu com ela. Então ela foi levada para o hospital, naquela situação toda, né, que nem precisa a gente evidenciar aqui, mas ali poderia ter sido um marco muito negativo na vida dela, né? Tanto para ela quanto para a equipe, para os familiares, para todos nós que conhecíamos. E ali a gente escolheu utilizar tudo que nós sabíamos naquele momento, né, Rosana? Nossa, ali eu agradeci a Deus, assim, todo o conhecimento que eu tinha adquirido, né? Quando eu procurei isso, eu achei que seria mais profissional, né? Para um desenvolvimento profissional, o que já me ajudou muito. Mas naquele momento eu vi que todos precisam, né, desenvolver isso aí para a sua vida pessoal. Porque naquele momento, enquanto eu presa, os 2 braços presos, né, precisando até de ajuda para comer,
eu poderia entrar em desespero, porque eu, numa vida corrida, sempre correndo, independente, jamais imaginei estar naquela situação. Então, eu tive que procurar os recursos, as técnicas, as ferramentas do coaching, né, e aplicar em mim mesma. E aí eu pensei assim, mas como assim? Se um coach ajuda o outro a superar uma crise de ansiedade, a superar a crise de pânico, eu tive a crise pós-traumática, né? Eu nem estava sabendo que aquilo era uma crise de ansiedade, mas eu comecei a ter todos os sintomas. E quando eu percebi que aquilo era uma crise de ansiedade, eu disse, não, então para aí. Então eu mesma vou me curar agora. E aí foi quando eu tive o meu momento e eu consegui aquilo ali, né? E as pessoas dizem, eu no teu lugar eu não conseguiria ficar presa. Não, ninguém consegue. Eu também, se eu não tivesse esse conhecimento agora, eu também estaria desesperada, né? Mas aí tu vê que tu mantendo o controle e tu usando o que tem que ser usado dentro de ti, porque nós temos esse poder. Tudo, disseste muito bem, tudo é a partir de dentro. Se tu não interiorizar essas coisas dentro de ti, não adianta. Não adianta. Aí sim, o lado externo não te ajuda. Tu é que transforma o lado externo. A mesma coisa as pessoas assim, muitas vezes a pessoa está muito problemática e tal, né? Ela diz, vou me mudar de uma cidade porque lá vai ser diferente. Não vai diferente. Você vai mesmo para lá, vai criar a mesma dificuldade lá. Você tem que ter a humildade de saber que você precisa de ajuda e que você precisa mudar o seu interior. Se você mudar o seu interior, o seu exterior muda automaticamente, né? Foi muito interessante que ela era a acidentada, ela era a vítima, mas ao mesmo tempo era a segurança dela que dava a certeza para as outras pessoas de que tudo ia ter um desfecho positivo, né? E até mesmo da gente manter contato com o pessoal da loja, eu pessoalmente fazia visitas para empoderar o pessoal. Não, a Rosana em breve estará de volta e a perspectiva era de que, no mínimo um ano, não, esse ano ela não volta, que nada, pessoal, ela voltará em novembro, eu sei muito bem e ela não quer se afastar, muito bem disso que tu foste lá, muito, porque ela desapareceu aqui do programa, lembram? Ela desapareceu daqui. Então, acho que a amizade também, né, ela exige esses papéis, assim, na hora do vamos ver é que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente sabe. Não adiantava naquela hora ela se sentir uma vítima com todo o direito de estar, usou cadeira de rodas, precisou dos outros, inclusive, para utilizar o banheiro. Então, assim, condição de total submissão e para muitas pessoas até de humilhação, né? De perda da dignidade. Mas, no entanto, a Rosana conseguiu se restabelecer, conseguiu passar segurança para as pessoas que cuidavam dela. Hoje consegue agradecer uma equipe médica também, né? E eu acho que um desfecho legal de dizer sobre tudo isso também é que não foi atrás para saber quem é o motoqueiro, para detonar a vida do cara, porque às vezes as coisas acontecem na vida e por um momento, né? Por um lapso, por uma desatenção, enfim, mas daqui a pouco até essa pessoa está numa condição muito pior do que a dela. Aquela história de transformar o limão em limonada, né? Como se diz, né? Quer dizer, e tem muitas pessoas que não têm esses eventos assim trágicos e que são submissas, são conformadas com a sua situação, vivem se humilhando para as pessoas. Não, todos nós temos a capacidade dentro de nós de nos desenvolvermos e criarmos uma nova vida, termos uma nova vida de prosperidade, de abundância, de saúde e tal. Isso é o mínimo que o ser humano tem que ter. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para trabalhar. Deus nos deu todo esse potencial, né, para que nós possamos fazer a nossa vida. Então não vou ficar aí aceitando, por exemplo, Bolsa Família, achar que Bolsa Família é a redenção da pessoa. Não, isso é escravidão. Isso é escravidão, é humilhação. Eu nunca esqueço assim que há pessoas assim que muitas vezes saem dos empregos. É impressionante, eu conheço, olha, muitos exemplos, para ganhar o Bolsa Família. Quer dizer, o cara não quer, vai ficar se humilhando por causa só para ter um pratinho de comida. Quer dizer, isso é uma mentalidade que, olha, pelo amor de Deus, e tá cheio, né? A lei do menor esforço, né? Não adianta reclamar. O pessoal fica escravo, né, das coisas. Quando a gente percebe que nós somos os responsáveis por todo o resultado, né? E inclusive quando o resultado é negativo, a gente tem escolhas a partir disso que aconteceu. O que a gente vai fazer a partir daquilo, de que maneira a gente vai interagir com o acontecimento, eu acredito que aí a gente tem uma expansão de consciência, né? Com certeza. Então, hoje muito me orgulha ter a Rosana numa condição ainda de afastamento, né? Mas onde ela está conseguindo fazer leituras, está conseguindo aprofundar um pouco mais o conhecimento dela, porque senão seria um momento assim bem propício para entrar em depressão. E com certeza dentro dela está esse sentimento assim, bom, essa foi uma grande chance que eu tenho de crescer muito mais ainda, né? A partir deste evento, que foi um evento
enfim, desalentador, né? Que para muitas pessoas iria procrastinar, né? Não foi o caso dela. Poderia ser uma tragédia. Poderia ser uma tragédia, uma procrastinação toda para toda a vida, não. Então, todos nós temos essa capacidade. É que as pessoas muitas vezes se rodeiam de pessoas negativas, né? Pessoas que não têm essa visão nenhuma, né? Essa visão de que você tem tudo para fazer a sua vida ser muito melhor do que é, e cada vez mais. E nós viemos aqui para isso. E agora fica com uma história de superação linda aí, que motiva muitas pessoas também. Parabéns. Sim, muito obrigada, Silvio. Um grande abraço de sucesso cada vez mais. Obrigada. Venha mais vezes aqui no programa, né? Porque esse exemplo de superação, né? Essa grande superação também, né? Isso é importante porque muitas pessoas estão nos vendo aí, de repente, precisando de uma palavra como essa, né? De um exemplo como esse. Nosso papel é inspirar pessoas também. Então tá, muito obrigado. Obrigada, Rosana. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse último bloco do programa, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto da atualidade. Claro, como sempre trazemos notícias atuais, conversar sobre a questão da atualidade. E para isso estamos conversando aqui com a doutora Rafaela Filter. Doutora, prazer. Como é que está Lajeado, hein? Tu vive em Lajeado, né, guria? Eu estou num projeto lá agora, de expansão do escritório lá. E aí eu tenho trabalhado lá de segunda a quarta. Uma região muito próspera lá, né, sim, Silvio? Lajeado realmente aquela região ali é muito rica, né? Muito rica e tem uma prosperidade sempre crescente, né? Eu nasci em Estrela, que é separado ali de Lajeado só pelo rio Taquari, né? E antigamente Lajeado era dependente de Estrela. Depois Lajeado se desenvolveu a tal ponto que se emancipou, que ficou... Que legal. E hoje o polo das cidades ao redor ali é Lajeado, o polo comercial de onde as empresas estão instaladas e onde tem o comércio forte mesmo, né? Que legal. Estrela e Lajeado sempre teve uma rivalidade histórica, né? Como tem Uruguaiana e Alegrete, né? Eu sou de Uruguaiana e o pessoal de Alegrete também estão lá, diziam assim, de épocas atrás, claro, né? Que Alegrete estava reivindicando aí uma questão nacional aí porque não conseguia ver o sol por causa dos edifícios de Uruguaiana. Então, como Alegrete não tinha edifício, dizia que os edifícios de Uruguaiana tapavam o sol para Alegrete. É aquelas brigas que é muito legal, a gente tem um grupo de alegretenses maravilhosos aí e tal, como tem o uruguaianense, então a gente se dá muito bem, mas aquela brincadeira de gremista e colorado também, né, entre Grêmio Internacional. Mas, Lília, a doutora Rafaela é especializada na área de trabalho, né, de justiça do trabalho. E, na verdade, hoje nós estamos vivendo no Brasil um período pré-eleitoral e muitas questões estão, inclusive, sendo tocada pelos candidatos à presidente da República sobre esta reforma trabalhista. Alguns deles dizendo que vão rever a reforma e tal. E eu gostaria de ouvir não só a opinião da doutora Rafaela, que é especializada nisso, mas a nossa, bater um papo sobre isso, né? Doutora Rafaela, como é que pode acontecer isso? Quer dizer, agora os candidatos estão querendo rever a reforma trabalhista. A senhora acha necessário isso? Silvio, assim, eles estão usando isso como plataforma de campanha, né? Os candidatos da esquerda dizendo que a reforma é uma selvageria, nas palavras do próprio candidato presidenciável, né? É aqui, né? Não é lá em Cuba, não é na China, é aqui. Dizendo que a reforma trabalhista, então, foi uma selvageria da maneira como foi feita e por ter imposto esse tipo de penalidade no trabalhador que o impede de ingressar na justiça, né? Que é a sucumbência, o ter que pagar custas do processo, caso venha a perder, né? Então, alguns aspectos da lei, assim, estão sendo... Embora eles entendam que algumas normas de dentro da CLT deveriam ser atualizadas, mas da maneira como foi,
alguns presidenciáveis aí estão dizendo que foi uma selvageria. Aqueles mais liberais e que são mais voltados para a direita, né, e para o capital, enfim, estão dizendo que também precisa de um aprimoramento à lei, em função de que ela deixou algumas brechas para discussão e de que algum texto está mal elaborado e que ela pode ser melhorada. Aperfeiçoada, né? Aperfeiçoada, né? Da maneira como foi conduzida essa nova legislação. Mas, então, assim, a gente tem duas vertentes aí. Os dois lados estão dizendo que ela precisa ainda ser mexida, né? Mas uns falam em revogar e fazer outra lei. Então, nesse aspecto, eu entendo assim que a insegurança jurídica e o momento atual, ele pede cautela, como eu venho dizendo sempre, né? Primeiro, porque nós temos essa corrida eleitoral e a gente não sabe como vai ficar depois, se muda a lei, se não muda. Eu acho que não vai ser também o primeiro aspecto que eles vão tratar, a não ser que ganhe um presidente de esquerda, né? Aí vai atacar diretamente, eu acho que a lei trabalhista. Mas eu acho que outros candidatos vão atacar primeiro questões assim de lei tributária, de reforma eleitoral, né? Para depois mexer num segundo momento na lei trabalhista. E até lá, nós precisamos que a jurisprudência vá se consolidando, né? Na interpretação que os juízes estão tendo dessa nova lei. Sobre o aspecto da tua atividade. Para a nossa área de recursos humanos é sempre um dilema, né? Porque a gente nunca sabe o que fazer. Eu sempre oriento os alunos, os profissionais da área, a se debruçarem pela opinião do advogado da empresa, independente de ser funcionário ou de ser uma empresa prestadora. Porque quem vai ter que defender no final vai ser realmente essa figura, né? E aí, qual é a nossa indicação, então? Doutora, posso fazer tal coisa? Posso implementar o contrato intermitente, por exemplo? Eu digo, olha, não criem inovações muito mirabolantes agora, neste momento. Não é hora para arriscar. É hora de quê? De manter as cautelas e manter o trabalho de prevenção. Se a empresa investir numa assessoria permanente ou pontual, né, que isso não custa caro, para trabalhar em questão de provas, manutenção de documentos, controle de jornada de trabalho, que são os cartões ponto e tudo mais, a guarda, como preencher, a manutenção disso, porque assim, a empresa vai ter, quem entra no justiça do trabalho é o empregado e ele que tem que fazer a prova, mas a empresa tem que fazer a contraprova. E o dever de guarda da documentação é da empresa, porque o funcionário ele pode, inclusive, entrar com uma ação preparatória antes de ajuizar a ação trabalhista, que para evitar a sucumbência, alguns advogados estão optando por isso. Então vamos fazer o seguinte, antes de nós entrar com a ação pedindo tudo, vamos entrar com uma cautelar pedindo que a empresa nos forneça os documentos, para a gente ver o que o trabalhador tem direito. Aí ele vai ter acesso aos cartões ponto, a empresa vai ter que entregar tudo isso em juízo. Essa cautelar é uma ação assim que ela não dá uma sentença, ela só determina uma obrigação, que é a empresa entregar os documentos. Então, a empresa entregando os documentos, aí sim, o advogado especialista do trabalhador, ele pode pegar os cartões ponto, já fazer um cálculo, elaborar tudo, ver se teria direito a horas extras, se aqueles cartões podem ser invalidados ou não, né? Para daí entrar com uma ação mais consistente. Né? É verdade. E essa insegurança jurídica de que fala a doutora Rafaela é importante, que ela não só ela está engessando as relações trabalhistas do próprio trabalhador, né? Não sabe se entra, não entra e tal, mas como ela está fazendo com que haja um desestímulo a novos investimentos no Brasil. Por exemplo, na semana passada eu estava lendo a Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, onde me formei, e a última revista ela está denunciando aí que o Brasil teve no ano passado a maior taxa de desinvestimento da sua história. Ou seja, o nível de investimento da economia que tradicionalmente era de 25% a 30% do PIB, caiu para 15%. E esse tipo de insegurança jurídica não só prejudica as relações do trabalho, capital de trabalho, mas inviabiliza os investimentos que estão por aí, né? Indo para cá, para a China, para os Estados Unidos, por exemplo, agora o Trump, quando ele elevou a taxa de juros, o que ele fez? Ele elevou a taxa de juros e ele atrai capital. A alta do dólar na semana passada se deveu exatamente isso, a busca de dólares para ser enviado para o exterior. As empresas que estão aqui no Brasil, a taxa de lucros que eles conseguem obter aqui, e eram reinvestidos, estão sendo o quê? Remetidos para o exterior. Então, essas coisas todas, a partir dessa insegurança jurídica, que traz mais problemas para o país.
impedem que empresas venham a se instalar aqui que promovam o pleno emprego, né? E outra coisa, né, doutora? A senhora concorda, pela conversa que nós temos tido aqui, a reforma trabalhista era inadiável, era indispensável. Agora, como fazer? Claro que tem acertos, ajustes e tal. Agora, não vamos nos iludir de que a lei trabalhista, que era de 70 e poucos anos atrás, serve para os momentos de hoje. Quer dizer, hoje o trabalho está completamente diferente no mundo todo, não é só aqui. Exatamente. Tem um candidato até que ele não participa dos debates porque ele não tem representatividade no Congresso, né? Mas ele é um ex-bancário. E um dos discursos dele é justamente isso, que, por exemplo, nós temos altas taxas de juros aqui e não temos competitividade bancária, porque alguns bancos que pretendiam investir aqui se foram embora, né? Nós ficamos aqui com 5 bancos grandes e que não gera uma competitividade. Então, a gente acaba tendo que se render, né, às altas taxas que eles aplicam, as manutenções de conta alta, tudo caro, porque a gente não tem uma... Né? Olha o que aconteceu com as telefonias, por exemplo. No momento que se abriu, que veio... Um leque de alternativas, né? Um leque de alternativas, assim, seriam com os bancos também. Mas os bancos não investem aqui porque, principalmente, assim, ó, a carga de processos trabalhistas dos bancários, porque eles são 6 horas, eles têm uma legislação especial e tudo, trazia, assim, processos astronômicos para os bancos. Então, o passivo trabalhista deles era muito elevado. Aí que a reforma trabalhista também vai agir, vai ajudar nessas coisas, entendeu? Então, tem muita coisa que tem que... nós que tem que desmanchar para que a economia possa desenvolver, termos prosperidade, abundância, riqueza, enfim, e nós possamos ser mais felizes, né? Então, assim, a palavra do momento é cautela e prevenção. Sempre procurar manter o trabalho preventivo de guarda de documentos, de se cercar do maior número possível de provas que possa, numa eventual demanda trabalhista, a empresa vir a se defender e ter sucesso na ação. Aproveitar que está frio aqui, cautela e caldo de galinha, não faz mal a ninguém, né? Então, aproveitar, né? Lília, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. E a semana que vem, doutora Rafaela. Obrigada. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui essa semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.